Alô todo mundo, aqui é a Rádio Brasil FM, sempre trazendo novidades, nem tanto assim históricas. Hoje o nosso assunto vai ser o governo Juscelino Kubitschek, que governaria o Brasil entre 1956 e 1961. As duas primeiras fotos que vocês podem ver aí estão relacionadas justamente, a primeira, à campanha eleitoral de Juscelino, né, que vai se lançar candidato a presidente da República pela aliança PSD-PTB, depois de um período bastante conturbado, que engloba o suicídio de Vargas e a presença de 3 presidentes interinos, né? Começando com Café Filho, depois Nereu Ramos e mais um que eu não recordo o nome, também nem importa isso, né? Depois a gente descobre qual é o nome desse cidadão. E a segunda, obviamente, a posse de Juscelino, marcada aí pela presença, como vocês podem ver, à direita do seu vice, o João Goulart, que depois viria a ser presidente da República. Então vamos aproveitar e fazer essa viagem pela história do Brasil. Como nenhuma informação deve ficar sem resposta, o outro, além de Nereu Ramos, Café Filho, foi Carlos Luz. Então, gente, começando aqui o nosso governo Juscelino Kubitschek, né, a primeira coisa, então, vamos pensar lá a eleição dele para presidente da República. Como eu já havia colocado antes, né, o Juscelino vai se candidatar à presidência numa aliança entre o Partido Social Democrático, o PSD, com o Partido Trabalhista Brasileiro, ou seja, 2 partidos que foram criados durante o governo Vargas pelo próprio presidente, o PSD representando os interesses de uma classe média urbana, né? E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, como o próprio nome diz, representaria os interesses da classe operária. Essa aliança vai concorrer com os candidatos da UDN, né? A UDN, desde muito tempo, sempre tentou alcançar ou chegar à presidência da República. O problema é que esbarrava justamente na ampla base popular formada pelo getulismo, né, nos seus 2 governos, né, de 30 a 45, depois 51 a 54. Então essa aliança ela vai formar uma base poderosa que permitiu a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder. Acontece que Juscelino ele vem com um programa bastante interessante, né, para aquele momento, que nós chamamos de plano de metas, inserido aí no que nós chamamos também, né, o termo chamamos é ótimo, nacional desenvolvimentismo. O que é o plano de metas? O plano de metas tinha por objetivo promover o crescimento econômico do Brasil em escala acelerada. Para isso seria necessário o quê? O estabelecimento de uma política de industrialização, né, e aí através de incentivos a essa industrialização, só que embora o Vargas tivesse lançado as bases dessa industrialização durante seu primeiro governo, o Brasil não tinha ainda indústrias de bens de consumo, né? Nós temos que recordar que o Vargas lança essas bases, o Dutra, por sua vez, decide adotar uma política de importação de bens, né? Então não desenvolve internamente essa indústria, então ficou esse hiato, né? Esse vazio no cenário econômico brasileiro. Então, o que o Juscelino promove? Ele promove um acordo, né? Ele convida, no caso, incentiva a vinda de empresas estrangeiras, já que não havia a possibilidade de uma rápida industrialização em bases nacionais. Então, ele convida essas multinacionais para que instalem suas linhas de montagem no Brasil, né? Promove aí, evidentemente, esse crescimento econômico, e aí a gente vai discutir isso depois, né? Crescimento versus desenvolvimento, mas de qualquer maneira avança consideravelmente nessa industrialização, a partir desse suporte dado por essas multinacionais. E aí, consequentemente, vai garantir o crescimento de um mercado consumidor, principalmente entre as classes média e alta da sociedade. A classe mais pobre ela continua alijada disso, né, desse cenário. É bastante interessante que tem um livro escrito por Carolina Maria de Jesus, chamada Quarto de Despejo. Né? É um livro bastante interessante que vai retratar as dificuldades dos mais pobres na cidade de São Paulo nos anos 50. Né? Então, quer dizer, quem tiver curiosidade, acho que vale a pena dar uma lida, né, nessa obra. Então, se você lança as bases dessa industrialização, né, então avança nessa industrialização, há um crescimento econômico. E aí é onde eu quero entrar com a minha discussão.
né? Crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. Isso é importante para que vocês tenham uma diferenciação, por exemplo, no momento de redigir um texto, né, fazer uma redação em que o tema possa aparecer, saibam fazer essa diferença. Crescimento econômico é uma questão de crescimento numérico. Então, as atividades econômicas, as atividades industriais, as atividades agrícolas, setor de serviços, crescem, né? Então, há um avanço numérico nesse processo. O desenvolvimento econômico é o crescimento aliado a um processo de distribuição de renda, ou seja, a riqueza produzida é repartida de forma, eu não vou dizer igualitária, mas de uma forma mais igualitária entre todos os habitantes daquele país, certo? Então, não é apenas você ver um aumento do PIB, mas a manutenção dos índices elevados de pobreza e miséria. Não, é o aumento do PIB com a elevação do nível de vida, né, da qualidade de vida dessas populações mais pobres. Então, essa é a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Consequente, né, e a palavra consequentemente vai estar tanto quanto presente na nossa conversa, você lançando, né, você avançando nesse crescimento econômico com esse incentivo à industrialização, obviamente vai haver um incentivo, claro, ao crescimento desse mercado consumidor. E esse mercado consumidor vai ser caracterizado por um ingresso dessa classe média, que já está localizada ali, mas também de um setor operário industrial, né, que vai se tornar vai se tornar numericamente maior, cada vez mais importante e também um setor que vai consumir bastante. Agora, o interessante, porque esse momento, né, de mercado consumidor, crescimento econômico, industrialização, tudo isso, vai trazer um outro fator que eu considero fundamental. É nesse momento que o Brasil começa a virar o eixo da sua economia, ou seja, deixa de ser uma economia de base fundamentalmente agrária e passa a ser uma economia urbana industrial. Então, esse cenário, o Vargas, né, sempre lembrando do Vargas, o Vargas lança essas bases e o Juscelino promove efetivamente essa mudança, certo? Nesse momento, então, quais são os setores que serão favorecidos, setores da economia favorecidos? A indústria de bens de consumo, então geladeira, televisão, né, rádio. A televisão ainda está dando seus primeiros passos, né? Ela acabou de se popularizar nos Estados Unidos, está chegando lentamente ao Brasil. Mas rádio, geladeira, outros equipamentos domésticos, né? E também a indústria automobilística. E isso é bastante interessante porque há uma discussão muito grande sobre os planos de Juscelino em relação ao sistema de transportes no Brasil. A gente vai trazer essa discussão já já. Vocês curtam aí algumas fotos, né, da construção de Brasília, alguns momentos do Juscelino. A primeira fotografia aqui é ele a bordo do primeiro Fusca construído, fabricado no Brasil, né? Aí tem a cena famosa dele durante a inauguração de Brasília, algumas fotos referentes à construção de Brasília, certo? E aí uma foto bastante simbólica, ele em frente ao Palácio da Alvorada, sede do governo brasileiro. Ok? E aí a gente passa para a segunda parte, né? Ou seja, a continuidade dessa conversa. Então, vamos lá. O governo Juscelino já começa aqui com uma polêmica, né? Desenvolvimento regional. Então aí é uma pergunta, por quê? Porque uma coisa que ficou bastante marcada na história do Brasil é justamente as profundas desigualdades regionais, né? Então você tem regiões extremamente desenvolvidas, como o Sudeste, desenvolvidas como o Sul, e outras, digamos, não vou dizer abandonadas à própria sorte, mas com um grau de crescimento e desenvolvimento econômico muito abaixo do mínimo, né? Que no caso a região Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte brasileiro. O Nordeste ainda estava numa situação melhor do que as outras duas regiões, Norte e Centro-Oeste, né? Porque já tinha um passado histórico, já tem uma população maior, tem algumas iniciativas em relação à industrialização, mas essa industrialização ainda muito ligada à produção de cana-de-açúcar, né? Então
ainda dependente de uma economia agrícola. Então aí há uma preocupação por parte do governo em diminuir essas diferenças regionais. Por que isso? Isso é interessante porque a partir do momento em que você equaliza ou minimiza essas diferenças, né, então você estabelece ou você evita que algumas regiões tenham mais poder político que outras. Mas também há um outro aspecto nesse cenário. É o fato de você pegar promover esse crescimento, né, e, consequentemente, criar uma base de apoio político extremamente sólida nessas regiões. Então, o primeiro passo foi dado pelo Juscelino com a criação da Sudene, e cujo primeiro, digamos, planejador foi o economista Celso Furtado, que depois desempenharia um papel importantíssimo no governo João Goulart. Então, essa necessidade, né, esses contrastes regionais que eu coloquei para vocês aí, né, de regiões muito desenvolvidas e outras não, levou o governo a também estabelecer essa necessidade de integração nacional. Então, essa integração nacional seria feita de que maneira? Se você quer desenvolver a região, você tem que dar a ela condições de desenvolver, né? Como? Mas como isso? Essas condições estão exatamente no processo de povoamento, viabilização econômica e também contato com as outras regiões consumidoras. E aí a grande discussão fica no sistema escolhido pelo Juscelino em relação a como fazer esse contato com o interior do país. Vamos utilizar transporte rodoviário ou ferroviário? E essa discussão ela é importante porque hoje eu falo 2020, né, século 21, a grande discussão em termos logísticos, né, na questão logística brasileira, está exatamente na dificuldade de escoamento da produção, né, principalmente produção agrícola da região centro-oeste para os portos situados no litoral brasileiro. E por que isso? Primeiro, a malha rodoviária, embora extensa, ela é precária. Tá? Então estou colocando isso hoje, para que vocês possam compreender. A malha ferroviária foi negligenciada, né, durante todos os governos. Um ou outro que tentou estabelecer um incentivo um pouquinho maior, mas o transporte ferroviário no Brasil, diferentemente da Europa e em menor medida nos Estados Unidos, né, nunca foi uma prioridade nos governos brasileiros. Então sempre se privilegiou muito o transporte rodoviário. Aí você tem o problema da manutenção das rodovias, tem situações, por exemplo, como excesso de peso nos caminhões, que danificam essas rodovias, o próprio limite de carga desses caminhões. Então, para muitos analistas, seria o ideal para resolver o problema do transporte de cargas no Brasil e também de passageiros, por que não? Né, seria a adoção do transporte ferroviário. Mas o problema é que não há esse interesse. E o que nós vimos no governo Juscelino Kubitschek foi justamente o quê? A preferência pelo transporte rodoviário. Até porque, né, como houve, é muito interessante, né, eu acho bacana isso, essas conexões, como houve uma mudança cultural no Brasil, a partir do governo Dutra, ou seja, o Brasil se tornou menos europeu e mais norte-americano, nós importamos dos Estados Unidos a paixão pelo carro, né? Tanto é que tem uma rede de distribuidora de combustíveis que tem isso, né? A paixão do brasileiro pelo automóvel. E de fato, né, isso foi introduzido culturalmente no Brasil. Consequentemente, o carro, os automóveis, veículos automotores, né, que usam pneumáticos, tiveram uma preferência sobre o transporte ferroviário. Então, consequentemente, você tem aí uma ação que ela é política. Né? A ponta de lança, por exemplo, do projeto industrial de Juscelino Kubitschek foi justamente o setor rodoviário, né, com a instalação das montadoras estrangeiras em solo brasileiro. E aí, claro, né, então, já que houve essa preferência, vamos fazer esse avanço para o interior do país. Como? Construindo estradas, né, que ligavam o litoral às regiões do interior. E nesse contexto, entra um plano antigo,
e é antigo mesmo, isso remonta para alguns até o século XVIII, né, com as propostas lá de Dom Bosco, de um deslocamento da capital para a região centro-oeste. Então, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil até aquele momento, né, desde lá da mudança imposta por Marquês de Pombal, né, quando desloca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, desde então, o Rio de Janeiro é a capital, foi capital da colônia, do Império, agora da República, e aí o Juscelino, então, propõe, né, o deslocamento dessa capital para Brasília. Há uma discussão muito legal em relação a isso, por quê? Porque a questão é, por que deslocar a capital para a região centro-oeste, né? Construir uma cidade no Cerrado? Muitos analisam que seria interessante por questões de defesa. Outros colocam que o Rio de Janeiro era uma cidade politizada demais, que causava muita dor de cabeça nos governantes. Então, quando você se decide pela construção de uma capital, significa que quem é que vai estar, quem é que estará nessa capital? Não está apenas o corpo administrativo do país e os governantes. Então não haveria pressão, por exemplo, dos movimentos populares, né? E aí o Juscelino então encampa essa ida da capital para a região centro-oeste, né, para o Planalto Central, e aí em 1960 ele inaugura Brasília, né? Então isso vai ser muito, muito interessante. Por quê? Porque Brasília vai possibilitar, quer queira, quer não, um processo de maior dinamismo econômico, social na região centro-oeste, certo? É claro que a construção de Brasília, o projeto dos dois, né, do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa, uma cidade planejada no formato de um avião, não foi caracterizada apenas por, digamos, um mar de rosas. Muitos problemas, né? Principalmente em relação à corrupção. O Brasil se endividou muito, esse endividamento externo trouxe problema de inflação, consequentemente aprofundou as desigualdades sociais. As populações mais pobres continuaram à margem de todo esse processo de crescimento econômico, então fixem isso, né? Então o governo Juscelino Kubitschek ele vai terminar marcado por várias denúncias, certo? E é interessante porque é nesse cenário, é nesse contexto que vai se alavancar a candidatura de Jânio Quadros, que é o tema da nossa próxima conversa. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, um beijo e vamos que vamos. Rádio Brasil FM, trazendo novidades históricas, nem tanto para todos nós.